Boa tarde a todos. Eu escolhi esse tema, amamentação e seus efeitos ao longo da vida. Normalmente, quando a gente tem chance de assistir alguma aula, alguma palestra, um evento científico sobre amamentação, a gente acaba repetindo os assuntos e falando muito das dificuldades, dos pontos positivos e dos benefícios que a amamentação traz. Mas a perspectiva que eu resolvi tratar com vocês hoje é das evidências científicas que têm surgido o estudo, através de meta-análises, dos estudos que existem de trabalhos feitos sobre os benefícios da amamentação e os seus efeitos ao longo da vida, e que principalmente surgiram na última década. E aí estão nos trazendo várias respostas em relação àqueles conceitos que se tinha que muitas vezes são empíricos ou são observacionais ou da experiência profissional, cujo nível de evidência é baixo. Então é esse assunto que a gente vai tratar. Então, principalmente, no final eu coloquei duas referências importantes que vêm a partir de estudiosos pesquisadores brasileiros que fizeram uma revisão publicada no Lancet sobre os efeitos ao longo da vida e do aleitamento materno, e eles estudaram vários estudos e fizeram meta-análises para provar algumas coisas que a gente acaba falando sem ter certeza absoluta dos benefícios. Então, um pouquinho sobre a epidemiologia. Nos países de baixa, então, assim, nos estudos eles comparam muito países de baixa e média renda com estudos realizados em países de alta renda. Nos países de baixa renda, 37% das crianças menores de idade são exclusivamente amamentadas. Nos países de alta renda, tem menor duração de amamentação do que os países de baixa e média renda. E achados epidemiológicos e biológicos na última década ampliaram os conhecimentos sobre os benefícios da amamentação para mulheres e crianças, e tanto para ricos quanto para pobres, ou em países ricos ou pobres. Esses estudos de meta-análise, o que eles dizem então? Em lactentes, a amamentação forneceu a proteção contra o câncer de mama, aumentou o intervalo interpartal e pode proteger contra o câncer de ovário e o diabetes tipo 2. Então, isso já tem evidência científica de estudos bem delineados, e foi isso que os estudos de meta-análise mostraram. Que a ampliação da amamentação a um nível quase universal poderia prevenir 823 mil mortes a cada ano em crianças menores de 5 anos e 20 mil mortes por câncer de mama. Então, isso está comprovado também através desses estudos. Ainda que as crianças que são amamentadas por mais tempo têm menor morbidade e mortalidade, menos má oclusão dentária e maior inteligência comparado aos de períodos curtos de amamentação ou não amamentados. E aí, depois eu vou colocar os estudos que falam sobre o coeficiente cognitivo, que realmente tem evidências de aumento da cognição naquelas crianças amamentadas por períodos maiores, períodos longos. A amamentação beneficia mães, pode prevenir o câncer, nos benefícios em relação à mãe, pode prevenir o câncer de mama, aumentar o intervalo interpartal, desde que ela seja exclusiva, e reduzir o risco da mulher desenvolver diabetes e câncer de ovário. Relembrando um pouquinho aqui que a Semana Mundial da Amamentação esse ano, ela trouxe esse tema que também foi tema dos estudos de meta-análise, que é quanto que a amamentação contribui para o meio ambiente ou para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, o tema desse ano foi Presente Saudável, Futuro Sustentável. E aí, então, os estudos mostram que estudos realizados com técnicas biológicas modernas sugerem novos mecanismos que caracterizam o leite materno como um medicamento personalizado para crianças. Então, esses estudos de epigenética, eles vêm mostrando o quanto que
o leite materno se assemelha a um medicamento para as crianças em nível de proteção, de prevenção de doenças, de aumento da longevidade, aumento do coeficiente intelectual. Então, assim, vários fatores que o avanço tecnológico vem possibilitando mostrar em relação às vantagens em relação ao aleitamento materno. E sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, que a promoção da amamentação é importante nos países ricos e pobres e pode contribuir para o alcance das metas. A amamentação ela é uma das metas do desenvolvimento sustentável, embora ainda muito sutil dentro dos objetivos, né? Muito singelo, eu diria, mas que está incluída entre as ações que promovem o desenvolvimento saudável, sustentável. Aí a Organização Mundial de Saúde, para fazer essa revisão de estudos, delineou alguns indicadores que ela sugere que sejam abordados para práticas alimentares de bebê e criança. Então, um dos indicadores é a iniciação precoce da amamentação. Então, que é calculado pela proporção de crianças nascidas nos últimos 24 meses que foram amamentadas na primeira hora de vida. A amamentação exclusiva em menores de 6 meses, que é a proporção de crianças de 0 a 5 meses que são alimentadas exclusivamente com leite materno. Dietas de crianças menores de 6 meses durante as 24 horas anteriores à entrevista. Como a gente hoje estimula que a amamentação vá além dos 6 meses, a gente também tem um indicador que mede a amamentação continuada até 1 ano de vida, que seria a proporção de crianças de 12 a 15 meses que são amamentadas. E a amamentação continuada até 2 anos, que é a proporção de crianças que chegam a 20 a 23 meses sendo amamentadas. Aí, a comunidade científica, para promover comparações mundiais desses estudos, sugeriu outros indicadores, que são a amamentação alguma vez na vida, que tenha amamentado, mesmo que por um curto período, ele seria considerado nesse indicador. A amamentação aos 6 meses, nos países de alta renda, a proporção de crianças que foram amamentadas do nascimento até os 6 meses ou mais. A proporção de crianças amamentadas entre 4 a 7 meses e a amamentação que chegaria até os 12 meses, mas aí eles dividem nos países de alta renda, seria a proporção de crianças amamentadas por 12 meses ou mais. E aí fizeram uma média um pouquinho, um intervalo um pouquinho mais amplo para países de baixa e média renda, então a proporção ficou entre 10 e 13 meses. Isso é tudo tendo em vista a comparabilidade dos estudos. Sobre os efeitos ao longo prazo, então, na obesidade, nas doenças crônicas não transmissíveis e na inteligência. 103 estudos avaliados, avaliaram períodos mais longos de amamentação e nesses estudos houve uma associação com uma redução de 26% na chance de desenvolver excesso de peso ou obesidade. Então, eles encontraram 103 estudos bem delineados que acharam essa correlação, então, que a amamentação reduz 26% a chance de desenvolver excesso de peso e obesidade. Estudo incluindo um estudo de meta-análise que incluiu 23 estudos de alta qualidade, com tamanhos de amostra onde tinham mais de 1.500 participantes e que ajustou a situação socioeconômica, o índice de massa corporal materno, a morbidade perinatal. Ele verificou uma redução combinada desses estudos na prevalência do excesso de peso e obesidade em 13%. Então, sim, são valores bem substanciais e com comprovação científica. A magnitude da associação com diabetes são consistentes com os achados de excesso de peso. Então, assim, a comprovação de redução da chance de você ter diabetes diretamente, ela não aparece muito nos estudos, mas aparece sempre correlacionada com a diminuição
da chance de você ter excesso de peso ou obesidade, e aí também de não ter diabetes. 6 estudos avaliaram um possível efeito protetor contra o diabetes tipo 1. Ainda, meta-análises que avaliaram a pressão arterial, né? A possibilidade de você ter desenvolvimento da pressão arterial em crianças que foram amamentadas ou não amamentadas. Então, 43 estudos que avaliou a pressão arterial sistólica e diastólica, 38 estudos, e o colesterol total, 46 estudos, não mostraram evidências de efeito protetor na amamentação. Então, quando a gente fala que não houve evidência, é porque os estudos não foram suficientes ainda para mostrar ou realmente não mostram. Não quer dizer que essa evidência, a partir de estudos com bom delineamento, ela não possa aparecer. Mas até o presente momento, essas meta-análises com essa quantidade de estudos sobre pressão arterial, diastólica, sistólica e do colesterol total não mostraram o efeito protetor da amamentação. Mas a amamentação esteve associada com maior desempenho em testes de inteligência. E isso sim tem uma comprovação boa. Em crianças e adolescentes, com um incremento, né, com um aumento combinado de 3,4 pontos no coeficiente intelectual em 16 estudos observacionais que controlaram por vários fatores de confusão. Então, assim, uma possibilidade boa de nós estarmos com uma verdade científica. Então, que realmente a amamentação promove um aumento do coeficiente intelectual. Um grande ensaio randomizado provou um aumento de mais de 7 pontos no coeficiente intelectual aos 6 anos e meio de idade. Efeito similar no ensaio não randomizado foi obtido em crianças pré-termos que foram alimentadas com fórmula ou leite materno. Então, aí, esse estudo incluiu também a fórmula infantil. E aí, viu que os dois também teriam um efeito, principalmente aí abordando as crianças pré-termo, que são as crianças que muitas vezes acabam tendo prescrição de fórmula por dificuldades de ganho de peso, enfim, por vários motivos. Estudo no Brasil com 30 anos de segmento, e esse estudo é do grupo de epidemiologia de Pelotas, do professor César Vítora, que fez uma coorte de crianças que ele acompanhou desde o nascimento até 30 anos de idade, e ele verificou então, ele vem seguindo toda essa coorte de pessoas, né, que ele pegou desde o nascimento, e aí ele também tem estudado os efeitos do aleitamento materno. O efeito da amamentação na inteligência, no estudo dele, escolaridade alcançada e renda na vida adulta, teve um efeito de 72% desses fatores em relação àquelas pessoas, aquelas crianças que amamentaram, e na verdade ele faz uma correlação. Aquelas que tiveram maior possibilidade de terem uma renda melhor foram aquelas que mais amamentaram e foram também aquelas adultos que obtiveram um aumento de coeficiente intelectual. Então, a estimativa de vidas salvas para crianças e mães. Existe uma ferramenta chamada Live Saved Tool, que foi utilizada para verificar, então, quantas vidas salvas de mães e crianças quando houve amamentação. Então, estima-se que 823 mil mortes anuais são evitadas em 75 países de renda baixa e média em 2015, se a amamentação fosse ampliada para níveis quase universais, que seria 13,8% das mortes de crianças menores de 2 anos de idade, que seria igual a você reduzir 13,8% das mortes de crianças menores de 2 anos de idade. Para mortes preveníveis, 87% teriam ocorrido em crianças menores de 6 meses devido à combinação de elevadas taxas de mortalidade e baixa prevalência de amamentação exclusiva.
Então, essa ferramenta mostrou que 87% dessas mortes em menores de 6 meses poderiam, a combinação com a mortalidade e a baixa prevalência de amamentação exclusiva poderia estar associada a essas mortes e que poderiam ser preveníveis. Estimativas de proteção de estudo combinado, né? Estimativas de estudos que mostraram, então, a proteção através de avaliação combinada. Eles dizem que as taxas globais existentes da amamentação evitariam 19.465 mortes por câncer de mama, em comparação com o cenário na qual a mulher no cenário da qual a mulher amamentasse. Nas regiões de baixa renda, com durações longas de amamentação, um estudo que avaliou, então, regiões de baixa renda com durações longas de amamentação. Esses estudos foram na África do Sul, na África e no sul da Ásia, e mostraram que 58% das mortes seriam preveníveis, ou seja, 36% da população global incluída na análise global desses países. Mais de 22.216 vidas salvas por ano se a duração da amamentação fosse aumentada para 12 meses por criança, né, cada criança, em países de alta renda, e 2 anos, se ela fosse ampliada até 2 anos, nos países de média e baixa renda. Então, seriam salvos 22.216 vidas se a amamentação fosse ampliada nesses países de alta renda até 12 meses e de baixa e média renda até 2 anos. Os efeitos sobre a mãe. Nós já verificamos lá no início que aumenta um dos benefícios da amamentação é aumentar o intervalo interpartal. Então, o aumento da amamentação, especialmente a amamentação exclusiva ou predominante, foram associados com períodos mais longos de amenorreia. E aí é bem específico para a amamentação exclusiva ou predominante. Realmente, os estudos verificam um aumento do intervalo interpartal. Foram confirmados em ensaios controlados, randomizados, sobre intervenções para a promoção da amamentação. Também existe evidência robusta da associação inversa entre a amamentação e câncer de mama. Quanto mais amamenta, menos câncer de mama. Foi uma análise individual com 50 mil pacientes com câncer de mama em 47 estudos. Então, uma evidência bem importante da proteção contra o câncer de mama. Cada aumento, esses estudos também comprovaram que cada aumento de 12 meses na amamentação durante a vida foi associado a uma diminuição de 4,3% na incidência de câncer de mama invasivo. Tá? Então, além do câncer de mama, esses estudos verificaram que um período maior de amamentação, até 12 meses, ele também preveniria, em 4,3% dos casos, câncer de mama invasivo. Uma meta-análise com 41 estudos sobre amamentação e câncer de ovário verificou uma redução de 30% associada com períodos mais longos de amamentação. Então, períodos mais longos, em 30% dos casos, o estudo comprovou uma associação da amamentação com a diminuição da possibilidade de ter câncer de ovário. A osteoporose. A osteoporose foi uma questão que não há evidências ainda. Não existe evidência de associação entre a amamentação e a densidade mineral óssea. Aí ele mostra 4 estudos disponíveis, e aí o que eu falei lá no início também. O que não tem evidência ainda é porque não foi suficientemente estudado. E a gente consegue mostrar o que tem evidência e o que não tem evidência, porque nas últimas décadas houve essa preocupação. Porque se fala tantas questões dos benefícios de amamentação, mas fica muito na experiência profissional. Então, em relação à osteoporose, os 4 estudos que tinham não mostraram evidência da amamentação sobre a redução da densidade mineral óssea. Análise de 740 mil mulheres britânicas com um acompanhamento num longo período mostrou que o índice de massa corporal médio foi 1% menor naquelas mães
que amamentaram pelo menos 6 meses. Uma revisão qualitativa de 48 estudos mostrou a associação entre a amamentação e a menor ocorrência de depressão materna. Só que em relação à depressão materna, nós temos que tomar um certo cuidado, porque o efeito pode ser inverso, né? Aquela mãe que muitas vezes tem depressão, ela não consegue amamentar. Então, e essa é a associação mais provável, né? O insucesso da amamentação com a depressão e não o inverso. Aí nós temos também a questão da declaração de inocente, que é um dos pontos históricos e que trouxe algumas incentivos no sentido de políticas de saúde em relação à promoção da amamentação. Ela foi feita em Florença, na Itália, foi uma reunião de vários organismos internacionais, governamentais e não governamentais, que tomaram várias decisões em relação à legislação da amamentação. Então, foi em 1990, legisladores e agências internacionais adotaram essa declaração inocente. E a mensagem que eles deixaram desde essa época é que todas as crianças devem receber aleitamento materno exclusivo do nascimento até 4 a 6 meses de idade. E a partir dessa declaração de inocente, várias outras políticas foram surgindo. Então, em 1991, surgiu a iniciativa Hospital Amigo da Criança, aqui em Santa Catarina. Nós temos vários hospitais amigos da criança, e ele foi lançado justamente para ampliar as intervenções em maternidade. E aí toda aquela questão dos 10 passos da alimentação foi construída. Os hospitais eles se habilitam, são vistoriados periodicamente, e eles têm que cumprir os requisitos para ser um hospital amigo da criança. Eles ganham um selo, ganham algumas vantagens de ser hospital amigo da criança. 2001, a OMS altera, então, aquele período que era recomendado, preconizado de 4 a 6 meses de amamentação exclusiva, eles alteram para 6 meses. E ainda já recomendam que, após 6 meses, com a introdução de alimentos, as crianças devem continuar sendo amamentadas até 1 ano ou até 2, se as condições, o binômio mãe e filho, permitirem. Mas que muitas vezes a gente falava da amamentação até 6 meses, exclusiva. Muitas crianças eram desmamadas nesse período, porque os profissionais pensavam que tinha que ir reduzindo a amamentação para iniciar os alimentos complementares. Mas, na verdade, as duas coisas devem continuar. Só há necessidade de introduzir os novos alimentos. Em 2001, Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos da Criança traz a mensagem que saúde e os cuidados de saúde, vantagens da amamentação, passam a ser um direito legal da criança, como também a promoção da amamentação passa a ser uma obrigação legal dos países que ratificaram a Convenção. E a Convenção, ela convocou os estados, vários países, né, que tomassem medidas apropriadas para crianças de pais que trabalhavam e para proteger o público de informações equivocadas e enviesadas que possam persuadir as mães a desistirem da amamentação. E aí é um trabalho que a gente tem até hoje, que infelizmente nós temos o trabalho da indústria de fórmulas infantis, de alimentação artificial, que pesa muito sobre a transmissão do conhecimento sobre as mães. Quando as mães são perguntadas sobre qual o instrumento de conhecimento que elas recebem acerca da alimentação infantil e da amamentação, elas relatam que é a mídia. Quais estudos mostraram determinantes da amamentação? Então, uma revisão sistemática de estudos identificou determinantes de amamentação. Um modelo conceitual mostrou que determinantes que operam em múltiplos níveis e afetam as decisões e comportamentos sobre a amamentação ao longo do tempo
Ainda os determinantes que foram avaliados nos estudos são atitudes sociais e culturais e fatores do mercado que moldam o contexto estrutural para a amamentação. E os sistemas de saúde também são determinantes para a amamentação. Eles influenciam e apoiam decisões sobre a alimentação em momentos críticos, tanto antes quanto após o nascimento, e ocorrem desafios para a manutenção da amamentação exclusiva e continuada. Então, os serviços de saúde, eles têm um grande papel, que é de conseguir apoiar essas mães para que elas iniciem a amamentação, que tenham amamentação exclusiva até o 6º mês e que essa amamentação seja continuada. Ainda os determinantes que foram avaliados nesses estudos. As gestações de alto risco, porque nas gestações de alto risco é muito frequente que haja separação da mãe da criança. Então, esse foi um fator também determinante de manutenção da amamentação que foi avaliado nos estudos. Práticas e experiências de parentes que afetam a incidência e a duração da amamentação. Outro fator determinante encontrado nos estudos. O trabalho materno é um dos motivos principais para não amamentar ou para o desmame precoce. Seu efeito é multidimensional, inclui a fadiga, a praticidade e a intensidade. Então, como é de conhecimento de todos nós que temos prática no dia a dia com os nossos pacientes, realmente o trabalho materno é um fator de influência grande. E aí nós vamos ver que nos países de alta renda, embora as mães tenham uma escolaridade melhor e consigam iniciar a amamentação e mantê-la por algum tempo, geralmente nos países de alta renda, esse período é menor, porque justamente a maior escolaridade, a maior renda está relacionado com a maior inserção da mulher no trabalho. A licença maternidade curta, menos de 6 semanas, também é um determinante de prevalência da amamentação. Ela leva a um aumento de 4 vezes na chance de não iniciar a amamentação ou desmame precoce. No nível pessoal, as intenções de amamentar, os estudos comprovam que as intenções de amamentar, elas já estão estabelecidas no último trimestre da gestação. Então, é importante que os trabalhos que nós possamos fazer educativos em unidades de saúde ou em vários locais, enfim, que se tenha a possibilidade de fazer trabalhos educativos, que eles sejam feitos no último trimestre. Que embora se diga muito que a mãe nessa época está preocupada mais com o parto ou com outras situações que envolvem a aproximação do parto, os estudos mostram que o 3º trimestre é um trimestre importante de fazer essas ações educativas. Sobre os sistemas de saúde ainda, as intervenções, as meta-análises avaliaram intervenções incluídas no Hospital Amigo da Criança, aconselhamento individual ou educação em grupo, suporte imediato à amamentação após o parto e o gerenciamento da lactação. Eles viram que essas intervenções aumentaram a amamentação exclusiva em 49% dos casos e qualquer amamentação de qualquer período em 66% dos casos, dos casos nos estudos de meta-análise. E uma meta-análise anterior reportou uma associação negativa entre parto cesáreo e amamentação precoce, mas a ausência do efeito aos 6 meses. Então, é uma evidência que se achou, né, que muita gente acha que o parto cesáreo ele vai influenciar na amamentação. Os estudos comprovam que influencia, mas influencia mais no início da amamentação. Mas esse efeito, até os 6 meses, ele não se prolonga. Então, a iniciação da amamentação, ela é mais difícil, mas não há associação da amamentação que permanece até 6 meses nas mulheres que têm parto cesáreo. Os achados ainda sugerem que a presença de suporte adequado, um parto cesáreo, não é necessariamente uma barreira para a iniciação oportuna da amamentação, como eu falei anteriormente. Então, se essas mães têm parto cesáreo, têm mais dificuldade de amamentar. Mas se tem um suporte adequado, elas amamentam tranquilamente até o 6º mês e aí não há uma correlação com o parto cesáreo.
sobre os fatores, então, nas tendências da amamentação. Estudos de caso mostraram que a amamentação pode aumentar quando os países implementam e coordenam 2 ou mais ações. Então, por que isso é importante? Porque nós, quando vamos elaborar intervenções a nível de políticas, o estudo mostra que 2 intervenções combinadas passam a ser efetivas para aumentar a amamentação, 2 ou mais ações. Em Bangladesh, o treinamento abrangente dos trabalhadores de saúde no uso estratégico dos dados e mídia de massa foi um dos estudos que comprovou isso. Então, eles fizeram ações em massa com trabalhadores e na mídia e tiveram um aumento da amamentação. No Brasil, nós temos uma estratégia muito interessante que treina os trabalhadores de saúde, que é a estratégia da Rede Amamenta, hoje Rede Amamenta e Alimenta, que tem toda uma estratégia de capacitação dos trabalhadores de saúde para desenvolver, então, uma metodologia de trabalho dentro da unidade de saúde, com acompanhamento, enfim, com técnicas para aumentar o tempo de amamentação. Nos Estados Unidos, algumas mudanças políticas também contribuíram para o aumento da amamentação. Então, percebam que não é só o trabalho que a gente faz dentro da unidade de saúde, que é de orientação e de incentivo ao aleitamento materno. Ele é muito importante, mas a amamentação também entra aí no conceito de promoção de saúde. E se a gente quer promover a amamentação, a gente precisa também de políticas e de parcerias intersetoriais que fortaleçam as estratégias de amamentação. O engajamento e a participação da sociedade civil, que seria o que eu estou falando. Um elemento comum entre esses 3 países que foi feito o estudo, mostrou isso, né, que o engajamento e a participação da sociedade civil promoveram uma melhoria da amamentação. O efeito da indústria. Então, a gente não poderia falar de amamentação sem falar sobre o efeito da indústria. O conhecimento sobre o mercado de substitutos do leite materno e práticas de comercialização. A compreensão do ambiente de competição no qual os esforços para proteger, promover e apoiar a amamentação operam. Então, nós profissionais de saúde, principalmente os pediatras, há algumas décadas atrás, foram muito sensibilizados, digamos, pela indústria de leite, de desmamar as crianças e iniciar com persuasão em termos de que a fórmula era melhor. Alguns profissionais, inclusive, ganhavam latas de fórmula infantil, hoje isso é proibido, né? Para estar incentivando as mães a iniciarem com um complemento, né? Qualquer dificuldade na amamentação, era então feita uma orientação para entrar com a alimentação complementar. E aí o conhecimento de nós profissionais de saúde a respeito disso é muito importante para a gente não cair no mesmo erro que os profissionais caíram algumas décadas atrás. Fórmula infantil parece ser resiliente a quedas no mercado. Então, esses estudos também mostraram que a fórmula infantil ela está sempre na vanguarda, né? Por mais que se fale da amamentação, a gente não consegue competir com a presença da fórmula infantil. Em 2014, vendas globais de todas as fórmulas infantis foram aproximadamente de 44,8 bilhões de dólares. E em 2014, projetou-se que o valor do mercado iria atingir 7,6 bilhões em relação ao gasto com fórmulas infantis. Propaganda da indústria de fórmulas infantis e disponibilidade dessas, incluindo a distribuição de amostra grátis, como eu falei, aumentam as taxas de uso de mamadeira. E propagandas de fórmulas mostram produtos como tão bons quanto o leite materno ou até melhores que o leite materno. E aí eles mostram muito persuasivamente isso relacionado ao estilo de vida, né? A mulher que trabalha, enfim, que iria mudar um estilo de vida, poderia usar a fórmula e não o leite materno. Isso ainda é muito forte. A mídia ainda é uma importante fonte de informação.
Esse é um relato das mães dos estudos, né? Mensagens do mercado também podem retratar que a amamentação é difícil e que o substituto do leite materno ajudaria a acalmar os bebês agitados. Consumo de todos os tipos de fórmula por criança é maior na Europa Ocidental, na Austrália e depois na América do Norte. O crescimento projetado de 2014 a 2019 nessas regiões, em relação aos gastos, ao consumo de fórmula, é apenas 1%, embora o consumo presente seja mais baixo em outras regiões. O aumento esperado correspondente no Oriente Médio e na África é superior a 7% e no Pacífico, na Ásia, é acima de 11%. E aí traz alguns dados sobre o gasto anual com fórmulas, que eu não vou me deter, e vou falar agora então do custo econômico da cognição mais baixa. Então eles avaliaram o quanto que a cognição mais baixa repercute numa sociedade em termos de custo da inserção dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, custos diretos de tratamentos reduzidos associados à menor morbidade de crianças em 4 países. Investigadores reportaram um efeito dose-resposta, no qual maiores benefícios são alcançados com durações mais longas de amamentação, até 6 meses ou mais. E um aumento do desvio padrão dos scores cognitivos está associado com um aumento de 12% na renda por hora em países de alta renda e um aumento de 16% nos municípios de baixa e média renda. Então, a cognição relacionada à possibilidade de trabalho e à possibilidade de renda diretamente correlacionado com essas crianças que se tornaram adultos que amamentaram. A renda no trabalho é aproximadamente metade da renda nacional total e que as melhores cognitivas afetam apenas a metade dessa renda. Então, quando a gente analisa a renda nacional, metade dessa renda foi influenciada pela cognição melhorada daquelas crianças que amamentaram. O custo econômico na morbidade mostraram também efeitos potenciais da morbidade reduzida nos custos de assistência à saúde, porque diminui doenças crônicas, né? Custo de tratamento de 5 doenças infecciosas comuns na infância, isso foi mostrado em 4 países, que existem efeitos protetores substanciais da amamentação, que são coisas que a gente já conhece, mas da otite média, da diarreia, da enterocolite necrotizante, da pneumonia e da bronquiolite. E que reduz a obesidade, o diabetes mellitus, a síndrome da morte súbita na infância e a má oclusão dentária. Para o Brasil, essas informações então foram retiradas das AIHs, que são onde a gente tem as internações hospitalares. Acho que eu vou pular em relação aos custos aqui, que eu já falei bastante, e eu queria falar um pouquinho sobre os custos ambientais que levou então a essa temática ser preconizada ou ser realizada esse ano em relação à questão de sustentabilidade. Se a gente fosse verificar, a melhoria em relação ao ambiente, ela não é quantificável em termos monetários. Mas o aleitamento, o alimento natural e renovável, ele é ambientalmente seguro, produzido e fornecido sem poluição ou embalagens desnecessárias ou desperdício. Então, foi uma questão que eles os estudos levantaram. Os substitutos de leite materno deixam uma impressão ecológica, né? Porque deixam sempre os seus produtos. Energia para a fabricação de materiais para embalagem, que eleva custo. Combustível para transporte, distribuição e água. Combustíveis e agentes de limpeza para preparação no uso diário. E numerosos poluentes são gerados nesse trajeto. Então, isso foi avaliado e foi avaliado que um dos resultados é que mais de 4 mil litros de água são necessários no processo industrial para produzir somente 1 quilo de pó de um substituto de leite materno. Então, foram algumas verdades que foram surgindo a partir dessas avaliações, desses estudos, e que se aproveitou a temática esse ano, então, para estar discutindo.
Nos Estados Unidos, 550 milhões de latas, 86 mil toneladas de metal e 364 mil toneladas de papel são usadas anualmente para embalar o produto de fórmulas ou de leites artificiais. A amamentação e a contribuição do leite humano para a sustentabilidade ambiental e a segurança alimentar a cada ano deveria ser considerada no desenvolvimento das metas climáticas inteligentes nos níveis nacional e global. Isso ainda é feito, mas de forma singela, né? Mas já tem evidência para a gente estar incluindo isso, que eu acho que isso fortalece a questão, inclusive, da mídia. Níveis e tendências de investimento de apoio à amamentação. Acho que eu vou pular esse aqui um pouquinho. E vou para os nós críticos, que eu acho que é importante a gente estar vendo isso. Então, os estudos mostram que a amamentação contribui para um mundo mais sustentável, mais educado, mais equitativo e um ambiente mais sustentável. Porém, a relevância da amamentação ainda é questionada na sociedade. Isso são os estudos que dizem. Mulheres ainda são induzidas ao uso dos substitutos de leite materno e têm dúvidas sobre sua própria capacidade de amamentar. Elas e suas famílias e os profissionais de saúde não estão completamente convencidos dos benefícios da amamentação. A amamentação em público muitas vezes gera um constrangimento. Já quem é uma mãe que está alimentando o seu filho com uma mamadeira não causa nenhum tipo de reação. Então isso seria um nó crítico. Outro, que o código que a gente tem, que a IBFAM trabalha, ele ainda não é legislado, fiscalizado ou monitorado. O código que se refere aqui é da orientação nas latas de leite, de fórmula e no uso de utensílios, de mamadeiras, que deveria vir com aquele aviso que deve se amamentar até os 6 meses exclusivamente. Ele não é legislado porque não existe ainda fiscalização a respeito disso. Então, e a indústria, ela vem muito sutilmente burlando isso, porque acaba botando bem pequenininho, com letras pequenas, e a propaganda acaba sendo o maior incentivo para a não amamentação do que o aviso que vem ali na embalagem. Embora a amamentação seja citada como uma razão para as mulheres deixarem o mercado de trabalho, a evidência tem mostrado o inverso, que mulheres que permanecem no trabalho e na escola e usam substitutos do leite materno ou interrompem a amamentação é mais comum. O que ele quer dizer aqui é que, assim, se o nível de escolaridade permite maior conhecimento a respeito disso, nós, na verdade, vemos ainda uma dificuldade para a mulher que vai trabalhar, que tem melhor escolaridade e que acaba deixando de amamentar mais precocemente. Poucas mulheres são adequadamente apoiadas durante a amamentação, por direitos da maternidade e do trabalho e para serem capazes de trabalhar ou frequentar a escola. A gente vê ainda ambientes despreparados, mesmo que tenha a questão da obrigatoriedade de creches em alguns locais de trabalho, a questão também de estudantes que precisam amamentar. Então, isso tudo ainda tem um caminho longo pela frente e que um nó crítico seria realmente a legislação. E agora, até já quase terminando, eu vou sugerir, então, o que os estudos colocam de intervenções que têm evidências estatísticas. Sem dados mais robustos de estimativas confiáveis dos custos e benefícios das ações são necessárias para apoiar uma amamentação ideal. Não existem dados robustos que possam fazer com que a gente calcule o quanto a amamentação traz de benefício ou da redução de custo. Os custos estimados, eles variam amplamente e os custos para mulheres pobres atribuem todo o custo à promoção da amamentação, mas é inapropriado, porque nós sabemos que as pessoas de mais baixo nível de renda ou socioeconômico têm vários outros fatores que vão contribuir para a não amamentação e os estudos acabam colocando isso tudo no mesmo
no mesmo problema, né? Como se a renda fosse o único problema que levasse à dificuldade da amamentação. Consequências econômicas das perdas cognitivas e as estimativas conservadoras do custo de tratamento são reduzidos, sugerem que os benefícios econômicos para os países que promovem a amamentação são provavelmente substanciais. Sustentabilidade e desenvolvimento, como eu falei, são imperativas e cruciais para o mundo que está passando por mudanças demográficas e sociais. Então, trazer à tona essa discussão da sustentabilidade é uma estratégia sugerida de intervenção. Outras questões que os estudos levantaram também. Em países de baixa e média renda, uma contribuição para a agenda inacabada de mortes proveníveis das crianças. Então, nesses países, nós deveríamos fazer intervenções de amamentação e com a defesa, né, dessa permanência dessa agenda de mortes preveníveis nas crianças. Embora se reduziu muito a mortalidade infantil, parece que as crianças estão protegidas. Então, os estudos fazem essa sugestão. Aliar as mortes preveníveis, né, a prevenção dessas mortes com a promoção da amamentação. Em países de alta e baixa renda, contribuição para o capital social e ajudam a prevenir as doenças não transmissíveis em mulheres e crianças. Então, nos países de baixa e média renda, o foco seriam mortes preveníveis, aquelas que são conhecidas das crianças, e nos países de alta renda se falaria, então, teria um foco das doenças não transmissíveis. Para os de baixa e média renda, evitar as tendências do declínio nas práticas de amamentação, que acabaram sendo observadas nos países de alta renda. E aí, a revisão da evidência e estudos de casos em países mostraram que, nesses países estudados, mostraram estratégias bem-sucedidas de promoção, proteção e apoio à amamentação, que necessitam de medidas em diversos níveis, desde legislação, da melhoria e implementação da legislação, de políticas e de atitudes dos profissionais e até de normas sociais, de condições de trabalho, de emprego para as mulheres e da melhoria da atenção dadas a elas nos serviços de saúde, no sentido de apoiar não só ela, mas as famílias na amamentação adequada. Já finalizando aqui, a promoção, sugestões em relação às intervenções que os estudos trazem, que a promoção da amamentação começa com uma disseminação robusta da evidência sobre o papel para sociedades ricas e pobres. Então, é isso que eu acho que que deixava muito a desejar quando a gente fala em relação a conhecimentos dos benefícios da amamentação ou dos malefícios de não amamentar, porque se fala muito da experiência profissional ou se fala muito da experiência de nossas avós ou a experiência empírica. Não que elas não nos ajudem, mas para a gente ter sustentabilidade e brigar com a questão da indústria, nós temos que ter uma disseminação robusta das evidências. Cientistas, agentes políticos, gestores de programa, trabalhadores de saúde e comunidades frequentemente não reconhecem o valor da amamentação como uma intervenção poderosa para a saúde e para o desenvolvimento e que beneficia tanto crianças quanto mulheres. A promoção da amamentação, então, começaria com essa disseminação das evidências, por isso que eu escolhi estar falando sobre isso com vocês, né? Adotar atitudes positivas sobre a amamentação na sociedade. Os políticos precisam demonstrar que eles compreendem que a promoção da amamentação salva vidas e economiza dinheiro, que tem impacto naquilo que a gente investe para o setor saúde. Que a amamentação deve ser integrada a programas de prevenção para doenças não transmissíveis para crianças e mulheres, bem como para a prevenção da morbidade e da mortalidade por doenças transmissíveis na primeira infância. E aqui é muita sugestão do serviço de saúde, porque a gente está aí organizando todas as redes de saúde e quando a gente fala em promoção, a gente tem que começar no primeiro passo da promoção, que seria a prevenção. Isso aqui eu acho que já são coisas que eu repeti. Vou concluindo, só tem 2 slides para concluir agora.
194 estados membros da Assembleia Mundial da Saúde pactuaram metas para a amamentação até 2025. Que a amamentação não é explicitamente mencionada nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, como eu falei. Ela é muito singela a recomendação dela em relação ao meio ambiente. Melhorias na amamentação, atingir as metas para a saúde, segurança alimentar, educação, equidade, desenvolvimento e ambiente. Então, as melhorias relacionadas a atingir sempre as metas desses setores. Sem o compromisso e investimento ativo por parte dos governos, doadores e sociedade civil, a promoção, a proteção e o apoio à amamentação permanecerão inadequados. Resultados serão perdas e custos imputados às gerações futuras. Por tudo aquilo que nós falamos, da diminuição das doenças e o impacto que tem sobre essas doenças, nós só vamos ver esses impactos no futuro, uma vez que esses estudos estão mostrando evidências mais recentemente. Se nós não conseguirmos mudar isso de forma muito forte, nós podemos ter esses custos imputados nas gerações futuras. O ciclo reprodutivo inclui amamentação e gestação, é amplamente negligenciado na prática médica. Isso não é eu que estou dizendo, são os estudos que dizem, né? Eu até, na minha percepção, como eu sou pediatra, eu penso que não, mas os estudos mostram ainda que são negligenciados. A suposição de que o leite materno pode ser substituído por produtos artificiais sem consequências prejudiciais à saúde. E ainda os estudos concluíram que estudos epidemiológicos e biológicos mostram que a decisão de não amamentar uma criança tem efeitos importantes a longo prazo na saúde, na nutrição e no desenvolvimento da criança e na saúde da mãe também. E finalizando, estudos imunológicos e de epigenética, que eu acho que foram os que motivaram toda essa movimentação em relação às evidências e com células-tronco, nas últimas 2 décadas, elucidaram os potenciais mecanismos por meio dos quais a amamentação pode melhorar os seus desfechos. Mais de 80% dos recém-nascidos recebem leite materno em quase todos os países e aproximadamente metade inicia a amamentação na primeira hora de vida. Isso são os estudos que estão relatando. E que na maioria dos países as taxas de amamentação exclusiva são inferiores a 50% e a correlação com a duração da amamentação é moderada. Análises de tendência mostram que para países de média e baixa renda, a amamentação exclusiva aumentou em aproximadamente 0,5 pontos percentuais por ano desde 1933, atingindo 35% de aumento, então, em 2013. E que as mulheres pobres amamentam por mais tempo que as mais ricas nos países que são de renda baixa e média. E que os países de baixa e média renda não existem desigualdades, nos países de baixa e média renda, não existem desigualdades entre mães ricas e pobres na taxa de amamentação exclusiva. Nesses países não há diferença entre amamentação por mães ricas e pobres. Mães ricas estariam adotando a amamentação exclusiva mais rapidamente do que as mães pobres. Isso é uma análise de tendência que mostra isso. Embora, como eu falei lá no início, as mães de nível de classe social melhor, elas acabam deixando de amamentar mais cedo. Mas acho que é isso. Das mensagens aqui já é repetido do que eu tinha colocado durante a aula. Aqui estão as referências desses estudos que foram publicados recentemente no Lancet e que trazem todas essas referências de estudos mundiais aí mostrando essas evidências. Espero que não tenha ficado muito chato, mas quando a gente vai tratar de nível de evidência, a gente tem que tratar muito da forma como a evidência traz para não ficar dúvida. Muito obrigada. A pergunta veio de Itajaí, né? Se a mãe que amamenta pode extrair o siso. Não tem problema nenhum. O problema são as medicações e se você tiver que usar anestesia, enfim, é esse o cuidado que tem com o que você vai usar. Mas a extração do dente não tem problema.
Aí nós temos uma pergunta de curitibanos. Qual a relação da amamentação com o câncer de mama? Se tem alguma relação, né? Então, os estudos ali que eu falei mostraram bem a evidência dessa correlação, né? E aí também relacionado ao período, a amamentação prolongada, quanto mais prolongada, mais reduziu o câncer de mama, mas é uma evidência científica bem importante, então, que a gente pode tomar como verdade que reduz o câncer de mama sim. Meleiro aí quer saber quais seriam as metas pactuadas pela Assembleia Mundial para a Amamentação até 2025, ou onde encontrá-las? No site do Ministério vocês encontram as metas, da IBFAM também, do Unicef, tem as metas pactuadas, podem ser encontradas lá. Mas eu passei no slide também. Depois os slides ali com as referências e os slides, né, com os dados todos ficam disponíveis para vocês. Logo terminando aqui, vai estar lá no portal, tá? Aí São José perguntou se há dados sobre as taxas de amamentação aqui no estado. Olha, de trabalhos do estado, eu lembro de alguns estudos, mas não são recentes, um estudo grande que teve, que envolveu o estado todo, mas ele já tem mais de 10 anos. Eu não sei de estudos recentes em relação à prevalência de amamentação. Eu lembro desse estudo grande que não foi só na capital, né? Na capital até a gente tem mais frequentemente esses estudos. A Pesquisa Nacional de Saúde trouxe algumas coisas, mas aí tem a limitação dos locais onde o estudo é realizado. Eu tenho a impressão que a Pesquisa Nacional de Saúde trouxe de mais municípios. Eu não lembro dos dados da pesquisa, mas eu acho que ela trouxe dados do estado também em relação à amamentação. Aí São José também pergunta qual o impacto das próteses de silicone no aleitamento materno. Existe alguma dificuldade, principalmente dependente das próteses mais antigas, né, que atrapalham. Não há a mesma facilidade, mas também pode amamentar sem problemas. Muitas vezes, próteses mais antigas que causavam interferência nos ductos mamários, é que a mulher acaba tendo maiores dificuldades. Mas as técnicas mais recentes, que não obstruem os ductos ou não cortam ductos mamários, a mulher consegue amamentar sem problemas.